Salve galera, Matheus aqui novamente para mais um videozinho pro canal aí. Hoje falando a respeito de um amigo, né? Os amigos, as amizades que a gente tem, aqueles amigos que nos fazem bem, aquelas pessoas que estão aí dispostas para nos dar o ombro, nos dar um conselho, uma palavra de conforto, qualquer coisa do tipo, né, que a gente necessita, que a gente precisa, né, dos amigos, realmente. Os amigos leais, os amigos verdadeiros que vão nos fazer a gente pensar, refletir sobre aquilo que a gente tem em mente, né. Confesso que eu não tenho muito, assim, esses amigos. Na verdade até tenho, mas eu acho que por conta da minha condição de querer sempre me virar sozinho, querer sempre fazer as coisas sozinho, e não buscar, e não querer, e não solicitar ajuda por qualquer motivo que seja, de talvez incomodar, talvez por vergonha, por ignorância mesmo, até por orgulho, não sei, talvez seja também. Eu não vou atrás, né? Eu não procuro ir atrás de pessoas para conversar, para debater, para trocar uma experiência com relação às coisas da vida e tudo mais. Eu procuro sempre fazer as coisas sozinho, procuro sempre, não sei se por conta da minha infância, da minha criação, a gente sempre teve, a gente sempre ouviu conselhos lá na infância de que a gente não precisasse depender das outras pessoas. Foi muito particular da gente, né? E pelo menos falo por mim que ouvi muito desses conselhos e tive para mim não só os conselhos, mas os exemplos que eu tive, né? Com a minha mãe desde muito pequeno nos ensinando a, a tipo a gente se virar sozinho, né? E ela nos ensinava a tipo pegar o ônibus até tal lugar e a gente ia uma vez e depois fazia sozinho, não tinha, né? Desde muito cedo a gente tinha essa coisa com a gente mesmo, que a gente fazia e não tinha muito problema com isso. A gente andava para tudo que é lugar sozinho, a pé ou de ônibus a gente se virava, né? Então não sei se foi por conta disso, por conta de tudo que a gente ouviu lá atrás, eu acabei ficando dessa maneira, né? De não querer incomodar ninguém, de não querer ajuda, de não pedir ajuda, de não ter realmente alguém do lado para escutar um conselho, escutar alguma coisa e tudo mais. Não foi, acredito que não foi nenhum tipo de trauma, nenhuma espécie de problema que eu tive, que acabei evitando esse tipo de coisa, mas não, eu acho que muito mais pelo fato de eu não, sei lá, despertar alguma coisa nas pessoas, ou achar que as pessoas vão achar que tudo que eu tô pensando, que eu tô falando seja besteira. Não sei, enfim, são coisas que é da gente, né? A gente faz, não sabe explicar como. Mas enfim, eu acho que a gente precisa ter amigos, a gente precisa ter pessoas em quem confiar, pessoas que a gente possa nos abrir e falar sobre o que a gente está pensando, sobre o que a gente está sentindo, sobre o que a gente está sofrendo no momento, que essas pessoas vão nos ajudar, nos dar o ombro, nos fortalecer, nos dar uma palavra de consolo. Claro que os amigos de verdade, né? Não aqueles que, que, que vão falar apenas para te confortar, né? Apenas para te fazer se sentir bem.
né? Às vezes um amigo de verdade precisa dizer o que você não quer ouvir, porque às vezes é necessário. Então, eu não sei se eu consegui identificar esses amigos realmente, porque talvez seja por isso também, né? A gente precisa identificar esses amigos e talvez eu tenha esses amigos, mas eu não tenha identificado realmente quem são. E também por conta de eu não estar na rodinha de amigos, que é o que a gente tem, né, durante o convívio, durante ah, ah, os eventos e tudo mais, e aí eu até participar, mas não tá ali presente, não tá ali escutando o que as pessoas estão dizendo. É lógico, numa roda de amigos não vai ser ali que você vai colocar os seus problemas e tudo mais, mas nos encontros com amigos mais restritos e tudo mais, é, às vezes até acontece de ter um pouco mais de abertura, mas que pode ser que tenha algum tipo de trava da minha parte que eu não consiga falar, não consiga expor, mas enfim. Enfim, a gente precisa ter, né, esses amigos verdadeiros que vão nos falar, vão nos dizer. Eu tô aqui falando muito mais de mim, mas na verdade não é para falar de mim, é para falar é, no geral, para ajudar as outras pessoas. É mais um conselho que, mesmo eu não fazendo, mesmo eu não tendo ainda, preciso me, me policiar, me libertar dessa trava, me libertar disso e encontrar os amigos verdadeiros para poder falar, conversar e pôr para fora, né? E, e como eu dizia, a amizade é muito importante, a gente precisa ter com quem dividir, compartilhar, se abrir. E quando eu falo de amizade, quando eu falo dessas coisas, duas histórias muito fortes vêm na minha cabeça, que é a história de Jesus com Lázaro, né, seu amigo Lázaro que morreu e ele foi lá e ele ressuscitou Lázaro, né? É, muita gente achou estranho, pô, Jesus poderia ter chego antes que isso não tinha acontecido, ele não tinha morrido, já fazia dias, né, que ele tinha morrido. E ele voltou lá e ressuscitou Lázaro. E é uma coisa forte, porque eu ouvi uma outra pessoa interpretando isso, falando dessa passagem, falando de uma forma forte de que uma verdadeira amizade tem realmente. De quando a pessoa fala assim, Lázaro, vem pra fora, sai do túmulo, sai do seu lugar em que você morreu. É muito forte, realmente, né? Se falar e um amigo, tudo bem que a gente tá falando de qualquer pessoa, de Jesus, mas a pessoa chegar e falar, ó, vem pra fora, é difícil, a gente vê amizades assim, né? Da pessoa fazer com que resolva o seu problema, né? E uma outra história, acho que tem até uma terceira história a respeito de amizade, que é do meu vô, que quando veio pra cá, veio de Minas, comprou casas aqui e tal. Primeiro ele comprou uma casa, né, que ele morava e tal, e tava pagando, e aí veio um credor cobrar ele e tal. E ele, como era muito amigo de muitas pessoas, caiu na boca, não sei como é que foi a história, mas mais ou menos caiu no ouvido de outra pessoa que era amigo do meu avô, que falou o seguinte: não, deixa que eu pago, tá aqui, ó, tá pago a parte dele e depois eu converso com ele, eu acerto essa questão. Então é uma coisa também forte, né? Uma pessoa
confia na amizade, confia na pessoa e fez por ele, fez pela pessoa, né? E uma outra história é uma história muito mais de ficção, né? Que é a história do Frodo e do Sam, do Senhor dos Anéis, que também me emociona muito no final do primeiro filme da série, quando o Frodo decide ir embora. Não, que esse fardo é só meu, vou eu entregar o anel lá pra Mordor, vou sozinho. Mas é que o Sam não abandona ele, mesmo ele indo com o barco, indo embora. O Sam entra na água, mesmo com risco de se afogar e tudo mais, que não sabe nadar. Ele vai atrás do Frodo, e o Frodo vê isso e volta e ajuda ele. E levanta ele, e eles vão juntos pra colocar o anel lá na montanha de Mordor, né? Então, esses são apenas exemplos, né? São apenas não, né? São exemplos, tem muito mais por aí, tem muitos outros que a gente sabe, que a gente vivencia, presencia até, e que são verdadeiras provas de amizade, né? Que a gente quer ter essas pessoas verdadeiras e leais ao nosso lado, né? Isso é realmente muito forte, isso é realmente muito marcante, e por isso que existe a importância da amizade, né? Da amizade verdadeira, real, e aquelas pessoas que vão fazer pela gente, nos servir, né? Então isso é um artigo que eu escrevi que tá lá no blog, para quem quiser ver e quiser trocar experiências, contar histórias a respeito dessas amizades que a gente vê que são leais, verdadeiras, e que fizeram o bem para outras pessoas, e que a gente pode fazer isso e que outras pessoas podem fazer pela gente, a gente ser grato por tudo isso, né? É muito forte, é muito legal saber que tem pessoas assim do nosso lado, né? E a gente tem que valorizar, dar valor, acreditar, e quem sabe a gente ser esses amigos que vão ser os leais e verdadeiros amigos, né? Beleza, gente? Então fica aí a reflexão, né? Pra gente pensar, valorizar, pra gente até servir como esses amigos, servir como exemplos, né? Para as pessoas que estão precisando, né? Então é isso aí, galera. Mais um videozinho aí pro canal. Depois eu volto com mais novidades, mais videozinhos, e a gente vai se falando aí, beleza? Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Depois a gente volta aí com mais. Valeu, um abraço.